Oi pessoal, eu vou começar a fazer a implementação da nossa parte visual. Antecipadamente eu já vou deixar claro que eu vou fazer ela de uma forma mais rápida, devido ao tempo que eu tenho, mas eu vou explicar ela por completo para vocês. Aqui pessoal, eu peço para vocês fazerem o desenvolvimento dessas classes, dessas interfaces, desculpe, que são a interface iMainWindow, que ela em si vai iniciar a nossa parte visual, nossa aplicação. Esse getMainWindowComponent, que vai ser usado simplesmente para recuperar componente visual, para a gente startar a nossa aplicação. Esse iCategoryGrid é que nós vamos criar um grid, e dentro desse grid nós vamos ter os dados de categoria. Então nós temos dois métodos para ele, que vão estar disponíveis para acesso desse grid. Então nós vamos ter o addCategory, que nós vamos adicionar a categoria no meu grid, e vamos ter esse getService, que ele vai retornar para nós o serviço, que é exatamente aquele serviço que nós temos implementado. Beleza? Então, ok. O nosso próximo passo, pessoal, nós vamos ter o enumeration, no pacote br.com.wpattern.northwind application enumerations. Nós vamos criar um enum com o nome category button button type enum, o nome do nosso enum. Nós vamos ter os seguintes valores: insert, corresponde a adicionar, update, atualizar, delete, deletar, e find, que corresponde a buscar. Então isso daqui, pessoal, simplesmente vou especificar qual que é a opção do meu botão, de como que ele vai ser o comportamento, e eu estou especificando esse teste que corresponde exatamente ao nome que vai ser dado ao meu botão de acordo com o seu tipo. Então aqui, beleza? E aqui eu vou ter um método que vai me retornar o texto que corresponde ao texto do meu button. Beleza? Então esse aqui é o nosso enum, que corresponde ao tipo do nosso botão. Correto? Feito isso, nós vamos criar agora uma coisa, pessoal, que eu preciso falar para vocês é a seguinte: nós vamos criar componentes visuais utilizando o Window Builder. Beleza? Até aí tranquilo. Então o nosso Window Builder, ele vai ser um componente que nós conseguimos adicionar no nosso projeto e criar partes visuais arrastando, puxando os botões. Sinceramente, pessoal, eu pelo menos assim, eu não gosto muito de trabalhar com a parte visual de desktop utilizando Java, porque ela não é tão clara, assim, é bem complicada de se trabalhar. Beleza? Então eu vou simplesmente, talvez, copiar esses objetos aqui para vocês e vou explicando o que significa cada um desses componentes que nós vamos criar. Esse componente que eu estou colocando aqui agora, dentro desse pacote buttons, corresponde a um botão, certo? Que nós temos em a nossa aplicação. Então isso daqui, pessoal, eu estou fazendo assim, estou definindo um category button,
que eles têm, dá um extends, ele herda o JButton, ou seja, ele é um botão também. E nós simplesmente vamos adicionar alguns comportamentos para ele. No nosso caso, a gente simplesmente vai ter aqui esse método privado, que vai ser utilizado internamente aqui nos nossos listeners. Então esse find, esse fill categories, ele vai buscar todas as categorias do meu serviço e vai adicionar isso no grid e limpar o meu category data. Esse category data seriam os campos, os valores que eu tenho lá nos meus text box, nos meus boxes de valores que foram dados como entrada, certo? Então eu tenho o grid e eu tenho o meu text, meu JText, que é onde tem o meu texto, beleza? Eu vou mostrar para vocês depois certinho o que seria essa parte. Eu vou comentar esses códigos aqui que estão dando erro e vou tratar um a um. Ó, o que eu tenho nesse nosso cenário? Eu tenho aqui que eu crio um botão, eu falo qual que é o tipo do meu botão, eu falo aqui qual grid que ele está relacionado, beleza? E qual category data, que é onde eu vou recuperar os meus dados para guardar justamente no banco, ou remover, ou fazer alguma atualização. E eu vou simplesmente guardar isso localmente aqui, em alguns campos privados, do meu button. Beleza? E a hora que eu fizer a construção dele, eu vou chamar esse método loadListeners, que eu vou adicionar o listener para ele, de acordo com o seu tipo. Beleza? O nosso listener, o que ele faz? O listener, por exemplo, do delete, ele faz o que? Ele cria um category, preenche esse category apenas com seu ID para ele ser deletado, beleza? Chama o meu serviço para deletar aquela categoria e depois pede esse fill categories, é exatamente o método que ele vai reconstruir o nosso grid. Então ele limpa o grid e repopula, beleza? Com os dados atualizados. Então esse carinha aqui nós não temos implementados, então nós precisamos implementar esse carinha para nós. Aí vai vir exatamente aquilo que eu tinha falado, pessoal, que vai facilitar muito o nosso trabalho, que é a forma com que nós colocamos nossos serviços. Ó, então eu estou adicionando um serviço lá no meu server. Então o server precisa implementar esse serviço para mim. Então, ó, esse service, ele precisa implementar esse serviço para nós, que é o delete category. E esse serviço é basicamente o que? Eu vou pegar o category service, que é um serviço disponibilizado pelo database, e vou chamar o delete para ele. Beleza, o nosso serviço remoto, que nós precisamos de deletar uma categoria, já está pronto. Então, para vocês verem que tanto foi fácil adicionar um serviço. Beleza? Então, ó, o nosso serviço já está pronto, já para ser usado. Esse find aqui, pessoal, ele tem simplesmente a função de buscar os dados, beleza? Então ele limpa para nós, ele busca os dados lá do meu serviço, adiciona ao meu grid e limpa os campos. Então esse aqui não tem segredo, esse find. O tipo de button que tem o insert, ele faz basicamente a mesma coisa, algo bem similar ao delete. A única coisa que ele vai fazer, ele vai preencher todos os dados para nós do nosso bin e repassar isso para o serviço. Então, ó, nós não temos novamente esse serviço aqui implementado. Eu vou vir aqui e pedir, ó, create method lá na interface. Eu vou criar esse serviço lá na minha interface iService. E esse carinha aqui vai pedir justamente para implementar. Eu estava esquecendo justamente desse serviço aqui, pessoal, que é justamente o serviço que é usado lá no nosso application. iService, delete category. Aqui nós temos this.service.insert category, correto? E vamos fazer a implementação lá no server do nosso serviço. This.category service.insert. Então, o nosso serviço de inserir já está pronto. Agora tem o update. O update é praticamente a mesma coisa
do delete, desculpem, do insert. Aqui eu tenho de ter o serviço delete category também. Aqui eu tenho de criar o método update na minha interface. Beleza, o iService já está pronto. Agora eu preciso criar aqui o meu serviço, update category, desse ponto, category service, ponto, update. Beleza. Só um segredo aqui que estava faltando, que eu preciso ter, que é o retorno, é long. Beleza, pessoal? Então, isso daqui corresponde somente assim, um botão associado com seus próprios eventos, de acordo com o seu tipo. Beleza, pessoal? E esse próprio button faz justamente o uso desse nosso serviço. Faltando implementação. Beleza, pessoal. Então aqui nós fizemos a implementação do button. Agora nós vamos fazer uma outra implementação aqui do nosso componente visual, que seria o grid, que ele sim corresponde à nossa aplicação real. Uma coisa, como que vai funcionar o Window Builder, pessoal? O Window Builder, nós pedimos aqui, ó, nós vamos vir aqui na classe, no nosso componente, pedir para ele abrir com o Window Builder. No momento que nós fizemos isso, pessoal, a classe aparece aqui nessa abinha, ó, uma paleta chamada Design. Então deixa ele abrir. Ele de certo modo é lento, não gosto muito do desempenho dele, mas então aqui ele está gerando para nós a parte visual. Beleza, pessoal. Então aqui, ó, ele tem exatamente a nossa parte visual que eu tinha falado para vocês. Tem os componentes visuais que vocês podem clicar e arrastar para adicionar justamente nessa parte visual aqui. Fica ao critério de vocês, beleza? Deixa eu ver só uma coisa aqui. Então aqui, pessoal, só mostrando para vocês, então seria a parte de componente visual que nós temos. Então aqui tem um label, aqui um text, um JText field, aqui um label, JText field, label, JText field, e esse aqui seriam os meus buttons que eu adicionei, justamente aqueles que nós criamos. E aqui um JTable, que é basicamente a nossa tabela, nosso grid. Beleza?
Então só um segundo, pessoal, que nós vamos agora, que eu vou explicar exatamente o que nós temos aqui na parte do código. Então aqui na parte do código, pessoal, às vezes é até mais fácil para entender. Nós temos aqui Application Service, que seriam serviços nossos, que nós vamos disponibilizar exatamente por essa interface aqui, que nós implementamos. Essa Category Grid, ela implementa um painel, que é basicamente o nosso painel, como se fosse um componente visual que nós podemos até replicar em várias janelas nossas. iCategory Grid, porque dentro dele vai ter exatamente o nosso grid, e o iCategory Data corresponde justamente àqueles text fields, JText fields, que tem os dados. Beleza? Então nós vamos disponibilizar esses dados para cada um dos nossos buttons. Isso daqui, pessoal, esse mapa, esse map, é basicamente, para quem não sabe o que é o map é uma estrutura de dados formada por um valor e pelo objeto. Então aqui nós temos esse mapa baseado em um long, corresponde ao ID da nossa categoria e a nossa própria categoria, que é o nosso objeto. Então nós vamos fazer esse mapeamento. Por quê? Uma vez que chegou os dados lá do serviço remoto, eu vou verificar se já existe ali, certo? Para verificar se eu adiciono ou não. Aqui dentro nós temos basicamente a declaração que eu fiz manualmente usando aquelas paletas, certo, pessoal? Então vocês podem fazer simplesmente aqui via designer, fazer a mesma programação que eu fiz aqui. E aqui a única diferença é que eu adicionei os meus buttons, que são exatamente aqueles. Então o que seriam esses buttons? Seria um category button, que nós criamos aqui do tipo insert, outro do tipo update, outro do tipo delete, outro do tipo find. Então é basicamente isso, pessoal. E aqui nós temos a nossa tabela, esse JTable corresponde ao nosso grid que tem os nossos dados. Esse método aqui que eu estou fazendo o override dele, ele simplesmente está falando que não vai aceitar os campos, as células como sendo editáveis. E isso daqui, toda vez que ocorrer a mudança de seleção de uma célula para outra, de uma linha para outra, ele vai simplesmente preencher os nossos text fields com aqueles valores que foram acabados de serem selecionados. Beleza? Então é basicamente isso, pessoal. Esse nosso componente visual. E por último, nós temos a nossa main application, que é o que? Ela é simplesmente a nossa interface. Se a gente clicar aqui no Open with Window Builder, ele vai mostrar para a gente a parte visual. E o que ela faz, pessoal? Vou ver se, apesar de demorar, deixa ele abrir aqui para vocês verem. Então aqui, pessoal, corresponde exatamente ao nosso componente. Esse aqui é aquele componente Category Grid que nós implementamos aqui. Beleza? E essa aqui é a nossa telinha da nossa aplicação. O que tem nesse Main Application? Se a gente for olhar aqui no código, ele é bem simples. Ele simplesmente está injetando aqui um serviço nosso, que é aquele nosso serviço, ele também é uma interface injetada. Ele está implementando o iMainWindow. Esse carinha aqui, ó, o Application, ele tem de fazer o quê? Ele vai implementar exatamente uma injeção da Main Application da Main Window e vai fazer o trabalho de startar para nós a nossa aplicação. Isso daqui, pessoal, esse Main Window, Main Application, desculpem, ele simplesmente tem aqui
o nosso category grid e apenas ele, basicamente. Beleza? E aqui a definição justamente da nossa janela, que ele não vai conseguir mudar o tamanho, o título que tem da nossa janela, da nossa aplicação e assim por diante. Beleza? Então isso daqui, pessoal, eu sei que foi corrido principalmente essa parte final aqui, mas é basicamente um trabalho feito via designer do Window Builder, beleza? E depois eu faço talvez um vídeo explicando com mais detalhes exatamente essa category grid e o category button. Mas é basicamente isso a nossa aplicação, pelo menos a parte visual. Eu vou comitar esse nosso projeto. E vamos fazer um teste para ver se a nossa aplicação vai funcionar. Nós também temos de comitar o código dos serviços que nós criamos alguns serviços lá no server, então vamos comitar eles também. Beleza? Então agora, pessoal, nós vamos fazer o que? Nós vamos subir o nosso server e depois tentar nos conectar pelo client exatamente no nosso server. Então eu vou vir aqui no nosso Service Distribution Test, que é o nosso serviço. Deixa eu ver se é esse mesmo. Beleza? Então que esse é o nosso servidor já foi levantado. Agora nós vamos rodar esse teste unitário para levantar o nosso client e verificar se ocorreu corretamente. Ó, pessoal, então isso daqui é o nosso client. Deixa eu subir ele aqui novamente. Então esse é o nosso client. Então nós temos a possibilidade, por exemplo, de buscar alguns dados. A gente vê, isso daqui é o serviço nosso funcionando. Eu vou adicionar algum dado, por exemplo, adicionar aqui. Então ele chama o serviço lá para adicionar para nós. Se ele buscar aqui, ele busca, normal. Se eu selecionar aqui um objeto, ele vai deletar isso para a gente. Lembrei de uma coisa, pessoal. É um erro que tinha exatamente lá no nosso serviço. Com o trabalho que eu estava fazendo, eu descobri que existe um erro, pessoal, nesse generic DAO aqui nosso. E esse erro é o quê? Aqui, quando eu faço um update, ou eu faço um delete, a minha entidade, meu objeto, é um objeto externo. Como eu tenho um objeto externo, esse objeto não tem um mapeamento no contexto do Hibernate. Então eu preciso fazer uma coisa que geralmente nós chamamos de attach, que seria anexar, ou merge, que nós vamos unir esse objeto no contexto do Hibernate. Então eu preciso fazer uma alteração aqui no nosso serviço para fazer o seguinte, vou dar um get session ponto merge na minha entidade. E também no update, deixa eu ver o que ele está dando. No update nós temos que fazer o mesmo processo. Então o entity vai receber o get session ponto merge
Beleza, então no server, pessoal, nós precisávamos fazer também essa alteração devido exatamente ao nosso uso do serviço de vir exatamente um objeto externo para a nossa aplicação. Vamos subir aqui de novo o servidor e a minha aplicação visual. Então, minha aplicação visual já subiu aqui corretamente. Deixa eu ver se o delete, se deletar, vai funcionar correto. Foi e funcionou corretamente. Vamos adicionar aqui mais uma entidade, mais um campo aqui, teste, adicionar. Adicionou corretamente. Vamos atualizar esse dado. Atualizou. Deixa eu adicionar um teste 2. Teste 2. BB. Beleza, eu vou deletar esse carinha. Então, nossa aplicação, pessoal, já está funcionando corretamente. Vamos supor que o nosso serviço ele foi cortado. Uma vez que o nosso serviço foi cortado, pessoal, vai subir exatamente essa exceção aqui, ó, mostrando que não tem mais a conexão com o serviço remoto. Então, se nós levantarmos depois o nosso serviço, o cliente volta a funcionar normalmente. Deletar. Deletar. Beleza? Então é basicamente isso. Então nós finalizamos aqui a parte do application, do nosso client, e futuramente eu mostro para vocês mais alguns detalhes desse nosso application. Um abraço, pessoal, e até mais.